Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário você vai acessar esse vídeo no nosso canal. Eu sou Viviane Gonçalves, mais conhecida como Vivi Mercadista no Varejo de Alto Atendimento. E hoje, aqui na nossa sétima temporada, na Rota do Crescimento Profissional, eu tô aqui com ela, uma menina mulher, guerreira, expressiva, que entrou no mundo automotivo, uma das poucas influências dentro desse ramo. Ela que é presidente sócia da Blindados RJ. Eu estou falando da esposa do Renato, que tem 2 filhos, que é cristã, que é uma mulher forte, firme nos negócios e na vida, não só na vida familiar, como na vida espiritual. Eu tô falando da Chainon Rios, tudo Tudo bem? bem, meu Seja amor? muito bem-vinda aqui ao nosso podcast. Se faltou alguma Obrigada. coisa, fala Nossa, aí. que resumo. Eu busquei bastante e eu fiquei pensando, né? Eu vou começar leve, pessoal. Começar leve. Se você pudesse agora dar um conselho para Chainon lá da primeira loja, que você diria para ela, assim, agora que você é influenciadora dentro do ramo, é uma das poucas mulheres que falam a respeito de blindagem automotiva, o que você diria para ela? Eu diria que a gente não tem noção de como a gente vai chegar no final daquela nossa jornada inicial, né? A gente começa sonhando, só que Deus faz infinitamente mais do que a gente imagina. Então, assim, a gente começou lá atrás, né? Tem 25 anos que a gente trabalha com Nossa, isso. Mudamos um pouco o modelo do negócio, mas eu diria que é muito mais, além do que a gente imaginava. Então, assim, eu diria para a Shannon do passado, né, que continue sonhando, continue buscando, e buscando principalmente a Deus, que no final ele sempre tem o melhor para ela, no caso, para mim e para todos, né. é verdade. Pensando nisso, né, porque as pessoas acham que as coisas fluem do nada na nossa vida, né? Não. Elas acham que acontece de uma hora para outra. Você disse que tem aí uma trajetória de 25 anos, é um tempo. Você já começou com a Blindados? Como começou? Como Então foi? Como foi essa transição? Porque eu já vi que houve uma transição, como foi? então, na verdade, eu trabalhava num banco, né, não trabalhava junto com a minha família, com meu marido, trabalhava num banco, fiquei 5 anos trabalhando nesse banco. Nossa, E de fazia bancária ou bancária, Jesus? bancária. E eu fazia faculdade de direito, sou formada em direito, tenho OAB, tenho tudo. Então, assim, na minha cabeça, eu estava trabalhando no banco e ia seguir a carreira jurídica. Não pensava em ser empreendedora, ter loja, nada disso. Meu marido já trabalhava com carro. Aí o nosso filho devia ter mais ou menos uns 2 anos, ele teve um problema lá com uma secretária que tinha na empresa, e ele falou assim: "Chá, não preciso de você". Então assim, eu pensei: "Cara, Jesus. vou ou não vou?". No susto, do No nada? susto. E eu tinha acabado de ser promovida no banco. Ai, Aí eu pedi Jesus. demissão e fui. Ai, Fui muito Jesus. criticada, assim, É todo porque mundo criticou. vamos combinar que a gente é treinado para ser CLT, a gente é É treinado para seguir isso. carreira, mas de uma forma, mais tradicional, né. E hoje nós estamos falando aqui de uma carreira que é mais presa dentro de um sistema, que é uma carreira mais haja vista, vocês também são investidores, mas Sim. vocês são empregadores, vocês, né, têm toda essa dinâmica. Mas da bancária Sim. para influência dentro dessa área que não se vê mulheres, eu pesquisei, não se vê Não. mulheres, Eu trabalho eh, praticamente só com homens. então, E no mundo assim, dos homens. eu amo. Tanto que deu super certo, né, todo mundo falava que ia dar errado, não dá certo trabalhar com o marido, vai dar problema. E desde o início a gente conseguiu, assim, colocar uma separação, assim, uma divisão Sim, imaginária, tipo, de não levar o problema de casa para o trabalho, do trabalho perfeito. para casa. Não funciona 100%, Uhum. mas tentamos. E aí foi, né, conseguimos e tal. Sou muito feliz trabalhando lá, né. Passamos por muitas dificuldades na como você me perguntou da primeira empresa, né, foi a acho que um treinamento grande pra gente chegar até aqui.
Vieram as adversidades, a gente conseguiu vencer. Mudamos o modelo de negócio, né? Porque hoje é blindado, na época não era blindado. E só sucesso. Tem as dificuldades como qualquer negócio tem, Claro, mas faz parte. faz parte do contexto, né? Sim, Faz faz parte parte. da vida. E a gente não é do tipo que deixa a vida nos levar, a gente é do tipo que Deus nos conduz em tudo, então, no final ele garante, É né? isso. E como foi assim, porque tu já tocou numa das perguntas. Porque trabalhar em família, É, trabalhar com o marido, as pessoas já falam assim, vai dar ruim, não sei o vai. quê, isso é tal. Eu tenho uma ótima experiência, trabalhei 2 anos com o Luiz no ramo micromarketing, depois ele voltou para o ramo dele. E eu continuei. Então, eu tive uma excelente experiência, mas eu percebi que não era todo mundo que tinha essa experiência. Não, E aí partiu para mais, porque o filho de vocês trabalham com é vocês, isso. né? Partimos para Então, mais. agora é família trabalhando junto. Então, Como, ele como já que é vem nesse treinamento, o nesse nosso filho, ritmo? desde da primeira loja. Todos os sábados ele ia para lá, com o meu marido. Eu não trabalhava Nossa. sábado, mas ele ia para a empresa. Então, assim, ele cresceu vendo a gente fazendo isso. E ele falava assim: mãe, quando eu crescer, eu quero trabalhar com carro. Ai, meu Aí eu falava: Deus. não, porque a gente, como Menina. empreendedor, a gente pensa assim, né? Porque tem altos e baixos. Falei: Isso. filho, vai fazer outra coisa. Só que assim, eu acho que antes dele aprender a ler, ele já sabia, já conhecia o nome de carro. Nossa. Então, ele é um entusiasta de carro. Então, assim, a gente resolveu, inclusive, voltar para o ramo, né, de carro, que a gente tinha aquela primeira loja que eu te Sim, falei, sim. mudamos o modelo de negócio, justamente por causa do nosso filho, porque ele cresceu e ele falou, cara, eu Nossa. quero trabalhar com carro. Nossa. Então, assim, a gente resolveu abrir a Blindados RJ mesmo por causa dele. Foi por ele. Então, assim, ele é Nossa. o coração da Blindados hoje. É ele, entendeu? Cara, Então, a gente dá esse apoio, esse auxílio para ele. E ele só tem crescido, né? E hoje a gente vê que o Rio de Janeiro precisa desse mercado sim. de blindagem. Não, não tem jeito, né? Não é um luxo. Então É, vamos lá, vou desenhar aqui a linha do tempo da China. Bancária, é. passou a ser assistente administrativa e passou a ser influência da empresa. Você se via sendo influência da empresa? É, é, porque a gente fala aqui, né, dando a cara, sendo a cara da sua empresa, dizendo, olha, blindados assim, não sei o quê, não sei o que, você se via Gente, eu fazendo sou muito isso. tímida. Muito tímida. Então, assim, na pandemia, a gente fez um treinamento com uma pessoa online. Porque na pandemia, se a gente não fizesse alguma coisa, a gente ia, Sim, sim. né? A nossa mente ia. Fizemos um treinamento. E uma das partes do treinamento era a gente se expor na internet. E isso foi muito Nossa, difícil. Não sei se é pra essa ou se é pra para essa. essa. Pra essa, foi pra cá. Então, assim, pra mim foi muito Meu difícil. Deus! Aí eu comecei a fazer na pandemia. Caramba. Só que o Alisson, o nosso filho, ele já começou a fazer essa parte dentro da loja. Eu não mostrava muito a minha cara. E assim, você pode ver que geralmente os nossos patrocinados dentro do Instagram, Sim, eu sim. apareço, né? Eu É, falo e é. tal. E assim, eu fui perdendo a vergonha ali. Não vou falar que não é que eu não tenho vergonha. Eu morro de vergonha. Mas foi Mas ficando de eu casa, foi ficando uma vou lá coisa. e falo. É. Eu tento pensar que não tem gente me vendo. E vou. What? Entendeu? Vou e falo, entendeu? É assim, mas é na Caramba. cara e na coragem. Porque muitas vezes a gente não tem nem coragem, a gente só vai, né? Vai, faz. É, é. Vou usar a palavra de Marcela aqui ontem. Ah, Deus vai empurrando a gente para onde Ele quer, porque às é vezes a gente fica isso. resistente, fica pensando, ai meu Deus, isso não é para mim. E Ele vai mostrando assim, não, É, eu que estou preparando para você, vai, é isso. vai, e foi, e foi. Eu fui meio que, igual eu te falei, cara, meu planejamento era totalmente outro na minha vida. Nossa, nossa, Nunca nossa. imaginei de verdade. Não é assim, ah, tá falando isso pra Sim. poder chamar atenção. Não, não, não. É realmente isso. Eu nunca imaginei. Não, quando eu vi o primeiro vídeo seu, eu fiquei assim, falei, ah, Thiago, Tem certeza que é ela? como assim? Como assim? Essa menina tem boca e não fala. Não é? Eu sou tímida. E Ó, assim, eu fiquei olhando e vi a paixão, porque não é só a não. China, empresária, influenciadora, não. É a paixão, é você saber que você está fazendo algo ali que não é para você. Não. Porque dá a gente sente isso. Ah, Ai, isso que não é bom. para mim, Que mas eu bom. estou realizando algo.
vem realizar também. É essa sensação que a gente Que tem. bom. É sério. E aí eu fiquei vendo, revendo, vendo, revendo. Aí fui pegando vários vídeos, falei, gente, que lindo isso, Obrigada. porque ela tá passando essa mensagem, né, de forma tranquila, sem forçar a barra, só sendo ela mesma. E aí eu te pergunto, aí vem, Pergunte. aí eu Pergunte. pergunto, depois, né, de chegar num lugar que você nunca imaginou, né, você não se colocou naquele lugar, Não. para onde você está projetando a Blindados agora? O que a gente pensa é levar segurança para as pessoas, para as famílias. Eu não penso só, vamos dizer, no lado financeiro da Blindados hoje. Sim, A gente pensa em levar para as pessoas aquilo que a gente quer para nossa família. Por isso que a gente apresenta a nossa família ali, né? A gente quer levar segurança para as pessoas. É algo muito além do dinheiro, muito além do material. Então, assim, a sim. gente quer levar realmente blindados para outros estados. A gente pretende fazer isso, Bacana. né? Porque precisa. Sim. O Brasil hoje, os economistas, os especialistas não têm uma boa previsão para o Brasil, infelizmente, né? Infelizmente. Infelizmente. Nós sabemos que a última palavra não vem dessas pessoas, que vem de Deus, Sim, mas a gente tem que fazer um planejamento. Então, assim, é levar blindados para outros estados, expandir o nosso negócio para poder realmente ajudar e alcançar essas famílias que precisam tanto de segurança, assim como no Rio de Janeiro. sim, sim. Eu vi que em algum momento, não lembro qual foi dos Instagram que eu vi, que Uhum. vocês estavam viajando, né? Tava você, teu filho, tua filha que tá enorme, eu fiquei Enorme, chocada né? com aquela criança, porque a gente fica assim, manda beijo nas crianças, achando que tá todo mundo pequenininho ainda. Pequenininho. E já vi que ela tá uma mocinha, Sim, né? E vi vocês saindo em família, toda aquela situação acolhedora. E é muito bom passar esse lado humano, né, do negócio, porque as pessoas só veem, né, a parte corporativa, bater, bater, bater. não. E eu fiquei muito feliz, porque eu falei assim, eles estão passando, não é a família brasileira, mas eles estão passando a família cristã, a família equilibrada, a família que faz negócios, a família que está junto, a família que cresce, a família que, enfim, que passeia. E aonde eu quero chegar com isso? Como você pensa no futuro, por exemplo? O futuro dele a gente já está vendo aí, né? Ele já está encaminhado. Mas e Sim. da Isso é para pequenininha? Aqui, ele, é ainda tudo dele, pequenininha. né? A pequenininha tem 15 anos, né? É, Acabou de fazer. pequenininha. Meu Deus. Ela é super empreendedora desde pequena. Aff. Já tem a veia do Renato e do Alisson. Meu Eu não nasci assim, eu me Deus. tornei, entendeu? Nossa. Na minha cabeça eu não ia ser É porque isso. o meio, né, gente? Vamos combinar? O meio O realmente. Renato, ele é empreendedor desde sempre. E a Sim. Sara desde pequena. Lá na igreja ela vendia limão, A Sara era tão pequenininha, gente. O que vendia que pedaços de aconteceu? tecido da escolinha, da salinha. Então, Gente. assim, ela é empreendedora. Ela já mostrou. Tipo Legal. assim, não é o perfil Já dela, tá nela. já tá no DNA dela. Então, assim, ela inclusive, acho que foi semana passada, ela falou assim: "Pai, estou pronta". Ai, meu Deus. Aí o pai dela: por quê?". "Quero ser jovem aprendiz, vou começar a editar os vídeos". Uau. Então, assim, a gente já vai começar a introduzir ela para ela começar a fazer os vídeos, porque a Bacana. nossa empresa é familiar, né. Sim, sim. Então, assim, vai começar a fazer os vídeos e ela ama, assim, a gente ama fazer tudo em família. Que lindo, gente, que lindo. A gente, porque para vocês que não sabem, a gente se conhece há muito tempo, né. Eu Sim, vi as crianças eram crianças, eram crianças. agora já é um adulto, uma adolescente, né, já É, caminhando aí para o lado adulto. Então a sim, gente se surpreende, né, em ver o crescimento, em ver para onde, né, que isso está levando. Qual é o sentimento? Agora, tirando a China empresária e colocando ela mãe, qual é o sentimento como mãe de ver os teus filhos já pensando em carreira, um já encaminhado, a outra já indo pelo caminho dela, escolhendo o seu próprio caminho. Nós sabemos que existe um único caminho, que é Jesus, ele é o sim, caminho. E qual é essa sensação quando você olha e vê, né, a gente vai falar sempre assim, desculpa, sim, as crianças, sim. né? Pra gente sempre vai ser, é verdade.
se encaminhando, indo. Qual é Isso. essa sensação? Assim, meu marido falou um dia desses aí uma coisa muito legal. Eu guardei pra mim e eu acho que virou, assim, o meu sentimento também. Ele falou assim: "Eu vim nessa terra pra cumprir um propósito", ele falando pra mim. "E esse propósito já está sendo cumprido no meu olhar, minha missão". Ele falou assim: Nossa. "Criar os nossos filhos para serem cidadãos de bem, para Sim. serem pessoas que você pode olhar e falar assim: 'Nossa, essa pessoa é honesta, essa pessoa, procura fazer o certo, essa pessoa segue a Deus'". Então, assim, ele falou assim: "Não tem maior legado que eu poderia deixar se eu morresse hoje, do que ver meus filhos encaminhados, bem-sucedidos". Então eu acho que é isso, o sentimento é esse, de gratidão a Deus, porque pensamos no final assim: conseguimos ver os nossos filhos encaminhados, é dizer, Sim. conseguimos cumprir a missão que o Senhor nos Ebenezer. confiou, né. Ebenezer está Porque aqui, é obrigada. isso, né. É Que sim. adianta você fazer tudo para as outras pessoas, ganhar dinheiro, ser bem-sucedido, né, no lado corporativo, no Sim. lado empreendedor, e você perder a sua família, Nada. né. Nadou e morreu na praia. Não é? É Não tem, isso, é a é coisa mais isso, importante. é isso. A gente tem falado bastante aqui que, nessa questão do empreender, de administrar tempo, eu quero saber como que você domina todos esses pratos, prato É de só mãe, prato Jesus. da empresa, os compromissos com a igreja, porque a gente sabe que vocês são um casal, uma família ativa, né, dentro da congregação. Como que faz para administrar esse tempo? O que você diria para mulheres cristãs que falam assim: "Não, porque se eu for, encabeçar no que eu quero, no meu sonho, eu não vou conseguir realizar os propósitos de Deus ministeriais e tal". Qual seria, eh não é uma estratégia, né, eu digo, qual seria a dica, qual seria o conselho que você daria para essas mulheres que estão aí e estão assim: "Ah, não sei se eu vou mesmo trabalhar ou não, se eu volto, como que eu faço?" O que você diria para elas? Assim, o meu pensamento, né, de hoje, que acho que a gente vai amadurecendo, vai crescendo, né. Sim, Meu pensamento de hoje, eu coloco Deus em primeiro lugar na minha vida, em segundo lugar é a minha família. sim, Então, assim, os pratos, né, são vários pratos. A gente, né, vai administrando. Começa rodando um, aí aquele tá rodando, você vai rodando o outro, né, igual um isso, equilibrista, você vai rodando. E exatamente, quando você vê o prato que tá parando, você tem que ir lá e dar uma atenção a ele. perfeito, Então, assim, é o que eu penso referente a isso. Tem momentos que você vai ter que dar atenção maior para um filho, sim, então você vai ter que se desligar um pouco da empresa, isso aconteceu há um pouquinho tempo atrás comigo. Fiquei legal, uns 2 anos, né, equilibrando esse prato dentro da minha casa com a minha filha, porque a adolescência é assim, sim, você precisa. com E nós certeza, somos mulheres, né, esse papel o Senhor colocou pra gente. sim. Então Já nos assim, deu a missão de ser né, administradora, é né, isso, idônea. é Nunca isso. podia ser administradora, que a gente dava um Não jeitinho, fala. mas idônea tem muita É coisa com envolvida, né. excelência, você tem que fazer tudo com Com excelência. E excelência, às vezes a sim, gente entra até em paranoia, você fala: "Não consigo fazer tudo perfeito", e não sim. vai. E não é isso. Então, assim, a dica que eu daria é: vai vendo quais são os setores na sua casa, seus filhos. Se são seus filhos que demandam Sim, agora, se desliga um pouquinho, vai lá, resolve. Não isso, quer dizer que você vai deixar, abandonar a outra parte. Você vai tá de olho, volta lá e roda mais um pouquinho. E assim você vai administrando cada parte da sua vida. é Pelo isso. menos é isso que eu faço. Tem hora que dá um tilt na cabeça, que a Ah, gente fica tem. meio desesperada. Tem hora que, Sem dúvida. né, sem dúvida vai dar. Mas é assim que eu faço. E tem dado certo, tá dando tudo certinho. Lá em casa, de vez em quando, eu falo assim: "Hoje eu não vou fazer comida, hoje eu não vou fazer nada". Não é? Eles olham assim, aí falam: "Não, mãe". Aí meu filho fala: "Tá, mãe, você quer que eu faça comida?" Aí eu falo: "Quero, eu não quero fazer nada". Vai levar lá na cama pra mim. Não é? Aí eles vêm, aí tem uma máxima lá em casa, né, a gente brinca que qualquer um pode surtar, qualquer um pode ter tudo menos eu, eles falam isso. Ah, é a mesma coisa que eles falam lá em casa. Olha Eu falo: isso. "Gente, eu sou Falo: humana". "É muita responsabilidade, eu Não posso, um é? dia eu posso". E aí Pode. quando eu falo essas coisas, eles vêm e me servem na cama e faz isso, faz aquilo. Meu filho já está com 19 anos, né, Ó, menina. então ele já tem os próprios projetos dele, aquela coisa toda. Aí ele fala: "Tá vendo, pai? Por isso que eu só vou casar quando eu tiver condição, porque o senhor não cozinha. Se minha mãe não cozinhar, eu que tenho que ir pra cozinha". Eu pedi um iFood, não fala pra ele.
Aí o pai dele fala assim: você realmente tem que trabalhar, porque se a sua mulher quiser comer alguma coisa, você vai ter que Não comprar, é? e se você não souber? Tá Então, certo, tem que então a ensinar. gente tem essa coisa de ter esse cuidado um com o outro. Quando eu vejo que ele tá muito, né, envolvido nas coisas, eu falo: olha, vai devagar, respira fundo, filho, calma, não dá pra gente resolver tudo ao mesmo Não dá. tempo, porque, né, a verdade seja dita, né, a idade deles faz com que eles estejam um pouco mais acelerados que nós. Verdade. E aí eu falo: "Calma", porque lá na frente, quando você chegar aqui onde eu cheguei, você vai dizer assim: "Por que que eu não respirei fundo para depois resolver esse problema?". E aí eu quero te Verdade. fazer a seguinte pergunta: já teve algum momento que você precisou, assim, dizer: "Não, não vou fazer", Várias vezes. né, porque as pessoas não sabem dizer não, Brasil. Gente, eu sei. Eu Eu aprendi aprendi. direitinho. Eu aprendi, é isso Porque aí. quando eu era mais nova, eu tentava agradar as pessoas. E a Isso. gente não vai conseguir Só agradar. fere a nós Só mesmos. fere. E a É, gente vai acumulando aquilo ali. sim. Aí chegava no momento eu explodia, porque eu já não Isso. aguentava É mais. isso. Então, assim, eu sei dizer não bonito. É isso. Diga não, gente, tem que dizer não. Não Por consegue favor, fazer? Fala. vitamina N, não. Não, e assim, a gente, não sei se acontece, igual você falou assim, não tem direito de surtar. Quando você tá mal, não, a Não gente não é? pode ficar mal. Mãe, mas você. Gente, eu Não sou é assim mesmo. gente, Como assim? sou humana, gente. Peraí, eu tenho que dar um treco aqui, pelo amor de Deus. Não é? Senão a gente, né? Eles acham que tudo é perfeito. Não é, nós somos humanos. Sim, sim. Vamos falar agora de educação financeira, Sim. né? Você tem aí uma jovem, né, uma adolescente já indo para a parte adulta, que precisa saber que dinheiro não dá em árvore. Meu filho fala que dá Não. sim, porque dinheiro é folha. Por um lado, ele tem razão. A gente que é mãe passa por esse trem, entendeu? Ótimo. Ele é horrível, Inteligentíssimo, vou ele falar. é, ele é demais. E aí, que ele brinca lá em casa que eu empreendo com tudo, né? Tá Ali, esse certo. aqui, ó, dá pra gente fazer isso. Ele fala, gente. Tá certo. E aí, educação financeira, né? Qual é o caminho que você indica para as pessoas para que elas alcancem esse equilíbrio, para que elas não façam assim gastos excessivos, que elas consigam se manter. A gente tem batido bastante que as pessoas querem só mostrar, 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 e os valores da sociedade passou a ser assim: você vale o que você tem, não o que você é, Sim. né? E com um jovem adulto, em uma pré-adolescente indo, né, para a parte adulta, como que você faz para falar para eles: olha, a vida não é um morango, né? Então, a Sara nasceu numa época totalmente diferente da nossa vida. O Alisson não. O Alisson, na época que o Alisson nasceu, nós tínhamos uma condição muito boa financeira. E quando ele tinha por volta assim de uns 7, 8 anos, nós tivemos um problema financeiro muito grave na empresa, na outra empresa que a gente tinha. Aham, Então, assim, ele passou por tudo junto com a gente. Com aquele problema financeiro, entendeu? sim. Então, assim, ali Vivenciou. vivenciou. E a Sara era muito pequena. Então, coisas que a gente passou naquela época, ele se lembra. Nossa. Então, assim, não foi um aprendizado só pra gente, né? Porque às vezes a gente pensa Sim. assim: ah, você errou, você falhou, né? Você teve um problema financeiro na empresa e você não vai conseguir se reerguer. Não é assim que funciona. Não, não. Quero dizer pra você que não é assim que funciona. Desculpa, a gente chega onde Né? chega porque a gente tem sucesso, tem insucesso. Tem E a muitas gente, vezes a gente fracasso, fracassos. sim, Você vai passar. e a gente aprende com É isso. isso, nunca é perda, Sim, sempre é ganho ou aprendizado, sempre é exatamente, isso. Então, assim, exatamente. meu filho aprendeu da forma pior, Ele viveu porque na foi um prática. processo, É. foi um deserto muito grande que a gente enfrentou. Nossa. Então, assim, ele queria no aniversário de 15 anos dele, um celular, eu não tinha dinheiro para comprar. E a gente estava acostumada a comprar as coisas para ele tinha, foi praticamente 9 anos filho único, então, assim, a gente não tinha como comprar. A Nossa. gente viajava, ele não podia viajar, os amigos dele viajavam, ele não podia viajar. Fez 15 anos, a gente não fez festa, assim, fez só para os amigos Sim. mesmo, para a família. Então, assim, a Sara já nasceu nesse formato, tipo assim, ela tinha 2 anos quando isso aconteceu e ela não se lembra. Então, É. assim, ela começou a crescer, para ela aquilo era normal, que para ele não era, É, totalmente diferente. totalmente diferente. Então, assim, aí as coisas foram mudando,
né? Sim. Esse processo Nossa. foi passando, a gente aprendeu, a gente se reergueu. Sim. Então, assim, ela viu só o lado bom. Então, assim, ela pede muita coisa. Ela pegou a superação e Sim, o e equilíbrio. o equilíbrio. Então, assim, pra ela, eu chego pra ela e falo, ela, porque eu posso dar pra ela, né? A gente faz Sim, do nosso melhor pra poder dar sim, pros nossos filhos. claro. Só que eu não dou pra ela tudo que ela quer. Ótimo. Ai, mãe, Não dou. por favor, não dê, não Não dê. Se dê, for preciso, diga não não dê. mesmo. Ah, por que que eu não posso? Por quê? Não pode. Ah, mas você tem dinheiro. Mas eu não vou te dar agora. É isso aí, Não dou, é isso aí. Porque isso forja o adulto, com certeza. né. Porque a gente tem uma mania, ah, vou dar pro meu filho que eu não tive. Não faça isso. Por favor, Não por faça favor. isso. Se Crianças não precisam, adolescentes não precisam disso. é isso, é Eles querem isso, a nossa presença. é E às isso. vezes, por a gente, mulher, trabalhar muito, a gente quer suprir isso Ai, é verdade. com Olha, compras, com presentes, e não é sim, isso que não é. vai forjar o caráter do nosso Não, adolescente, do nosso filho, da nossa filha, criança, sim. entendeu? Então, assim, eu digo não pra ela mesmo, de verdade. Agora ela fez 15 anos, a gente viajou, ela queria comprar várias coisas, aí o pai dela falou assim: Queria "Ah, vir com a segunda mala. queria". Aí o pai dela falou assim: "O que que você vai querer de presente de aniversário?". "Ah, eu quero uma bolsa". "Ah, eu também quero um videogame". O pai dela falou assim: "Ou é a bolsa ou é o videogame". É isso. "Shannon, você poderia comprar os 2?". Sim, "Sim, eu poderia". Só que eu falei: "Ou é a bolsa ou é o videogame". é Resumindo: isso. "Ah, eu quero videogame". Aí depois veio a bolsa. "Mãe, eu queria a bolsa". Já escolheu, filho. Oxi, mas tu É já tá com assim, videogame, é assim bebê. que a gente vai ensinando, É, entendeu? Porque sim, a gente não sabe, o futuro é uma coisa incerta, sim, sim. né? E a vida é assim, né? Viver. Não é assim, uma linha reta, igual o nosso Não, coração, é é, assim. é, Não é? Então, assim, eu não sei como é que vai ser o futuro. com certeza, Então, ela tem que estar com forjada, certeza. preparada para poder enfrentar o futuro dela. Sim. E eu faço a minha parte. Eu aprendi com algumas pancadas que eu não podia viver essa experiência para o meu filho, Ai, a gente faz tanto isso, sabe. né? E quando eu aprendi isso, eu falei assim: "Eu preciso que muita gente saiba disso". E eu fui muito criticada, né, que s É. oxe, muito criticada, porque eu falei assim: "Olha, algumas situações aconteceram, e eu falei assim: "Olha, sabe por que que eu apoiei, eu assinei? Porque eu sabia até onde ia". Mas É, ele não tem experiência para isso, para sim. saber. Mas eu, com a experiência que eu tenho, eu já sabia até onde ele ia chegar. E aí eu falei para o meu marido, falei: "Vamos embora, amor, vamos fazer assim?". Aí ele falou: "Tem certeza?". Eu falei: "Olha, não sei, mas agora eu preciso deixar ele viver a experiência dele", porque eu sempre fui super protetora, né. Eu tenho um filho só, meu filho foi um milagre de Deus, eu não podia engravidar, aquela coisa toda. Eu já tinha passado por 3, bem mais do que 3, mas vamos deixar 3 gestações interrompidas naturalmente, então foi um sofrimento muito grande. Caramba. Então quando, né, eu vi aquela criança crescendo, aquela coisa toda, eu decidi que eu ia largar a parte administrativa, fui ser professora, então eu lecionei durante 10 anos, para que eu pudesse ter tempo, assim, hábil para acompanhar o crescimento dele. Enfim, fui essa mãe que deixou o sonho, né, profissional, porque desde pequenininha eu sempre falei que eu queria, né, ser administradora, eu queria ser administradora da Petrobras, a gente queria morrer. Mas enfim, porque é muito trabalho envolvido. E aí Deus me trouxe de volta para esse mundo administrativo, né, mas naquele momento eu precisei tomar aquela decisão, graças a Deus com o apoio do meu marido, a gente conversa sobre tudo. Se a gente vai dar um não para ele, a gente vai dar esse não coletivo. É isso aí. É um não que ele não precisa ir lá e falar assim: "Vou pedir para meu pai", porque ele já sabe que foi uma decisão tomada junto. E aí fizemos, deixamos ele seguir, que era a questão profissional dele. E aí muita gente criticou, e eu falava assim: "Gente, Deus falou para mim que eu não podia viver essa experiência dele, que era ele que tinha que viver as próprias experiências. E quem mais sofreu com isso fui eu, porque você vai vendo, né, Com o certeza. caminho e você vai querendo: "Ai, meu Deus, faz isso", mas você vai deixando. Quando ele vinha se aconselhar com a gente sentava, falava: "Olha, mas é isso, é isso, é isso", não é de uma hora para outra. A construção de uma carreira, ela tem etapas,
né? Não vai acontecer assim do nada. Você vai precisar trabalhar, você precisa suar, você precisa, enfim. E aí aquele momento passou, né? Ele ficou 5 anos num contrato, né, de trabalho, no qual a gente teve que assinar porque ele era de menor. Então esse foi o fato que as pessoas ficaram: "Cara, como assim vocês permitiram, né?" E ele trabalhava muito, ele viajava, né, com a questão de produção musical, era produção musical secular. Então pensa na dor desse pai e dessa mãe, Eita. né. E, enfim, hoje, graças a Deus, né, ele tá na dele, faz as coisinhas dele, tem, o material dele, tem a produção dele que é independente, mas agora ele tá virando a carreira dele, né, porque ele falou que era o lugar dele, que ele nunca devia ter saído. Então tu imagina se eu tivesse, não deixado ele viver, Verdade. sabe. Então são decisões difíceis que a gente, uma hora ou outra, vai precisar tomar, como mãe, como empresária, como, né, administradora de uma casa. E eu quero perguntar para você: qual foi o momento mais difícil, né, de ser essa auxiliadora idônea? Porque não é só em casa, vocês trabalham todos juntos. É em casa, é no trabalho. Então qual foi o pior momento? Eu acho que eu tive 2 piores momentos que foram juntos. Uhul! Delícia, né? 2 piores momentos. Então, eu acho que, eu nunca falei isso dentro das redes sociais, mas eu vou falar aqui. Hoje eu consigo falar sobre, antes eu não conseguia, né, principalmente falando sobre filho. Pois é. Meu filho não se incomoda, então eu posso dizer. Meu filho, quando a Sara nasceu, a Sara tinha uns 2 meses de nascida. Ele começou a ter crises convulsivas dormindo. E eu Uau! nunca tinha visto isso. Nossa, Então ele teve umas 5 crises convulsivas dormindo. caramba, um L risco. Pois é. Então, assim, parecia que ele estava tendo um ataque do coração. Nossa, Então, assim, a gente levou acho que uns 3 médicos aqui no Rio de Janeiro e ninguém descobriu o que que era. nossa. Falavam que era coisa do sono, que eu até esqueci agora como É epineia, não, epineia. era perturbação do sono, alguma coisa desse tipo, que eu esqueci o nome técnico. Então, assim, eu fiquei muito Nossa, desesperada, porque ele estava bem. Do nada, assim, antes dele acordar, ele começava a ter isso. Então, assim, não sei se você nossa. já viu uma pessoa tendo isso. Não, não. É uma das piores coisas que você possa imaginar. Nossa. Então, assim, eu fiquei muito doente com essa situação. Eu não sabia o que era e eu ficava o tempo inteiro vigiando ele dormir. Então, assim, a qualquer Normal. momento, na minha cabeça de mãe, meu filho poderia morrer. Normal, não tem como, E eu não sabia o que era. pois Então, assim, é. pedi muita ajuda na igreja, o pastor Ari, na época, me ajudou muito. Falou: "Shannon, não desiste, procura um outro médico". Só que, paralelo a isso, a gente começou a ter um problema financeiro, de ficar sem dinheiro mesmo, ter problema Nossa. na empresa. E o médico que consegui era lá em São Ai, Paulo. Jesus! Meu Deus, como assim? Tipo, o plano de saúde Desesperador, desesperador, o médico desesperador. especialista era lá, então a gente saía de 2 em 2 meses e ia pra São Paulo. Aí, tipo assim, não tinha o dinheiro pra pagar a consulta, que era caríssima, porque não aceitava o plano. E até o fato de você botar gasolina no carro pra poder ir. Pra ir, né, porque Eu daqui não pra São tinha. Paulo não é Eu uma ficava: coisinha "Deus, assim, por favor, Senhor, o Senhor sabe que eu preciso levar o Alisson lá". meu Deus, Sem dinheiro, a gente ficou sem dinheiro mesmo. Foi uma crise Jesus. braba, então foram essas 2 crises juntas. E nessa situação, só Deus pra poder te direcionar e te Sim, consolar e te dar estratégia nessa situação. Sim, meu filho foi curado, depois de 3 anos e meio. glória a Deus, Eu não conheço glória a ninguém que tenha Deus. sido curado de epilepsia, meu filho foi curado. Nossa, Demos o testemunho na igreja lá de Praça meu Seca, Deus. Maranata. Sim, muitas pessoas vieram falar com a gente, sim, que não conhecia. Então existe cura para epilepsia, se você tomar o remédio certinho, durante 3 meses e meio, 3 anos e meio, a pessoa é curada. Então assim, Deus Nossa, restaurou tudo. E ali eu fui liberta. nossa. Por quê? Meu filho foi muito tempo filho único. Então essa questão da proteção, num dia na igreja eu falei para Deus, porque eu já não via saída, antes de encontrar esse médico. Forte demais, Jesus. Eu falei para Deus assim: "Senhor, se o Senhor quiser levar meu filho, tô te Nossa, entregando ele agora. muito Porque eu não forte, posso, não posso muito forte. cuidar dele, eu não posso fazer nada. Se o Senhor decidir levar ele agora, o Senhor leva.
Porque Nossa. todas as vezes que tinha uma crise, o meu sentimento era esse. Que você acaba não tendo saída, né? Sim, Humana. sim. Então, assim, quando eu encontrei o médico, ele falou assim: ó, tá aqui, ó, o que tá dando essas crises nele é isso aqui, Nossa, que os outros Deus. médicos não viram, pra mim foi libertador. E ao mesmo tempo, o fato de eu me desprender desse controle sobre o meu filho, Uhum. desse sentimento de proteção Sim, exagerada, porque na minha sim, cabeça era um sentimento, como eu posso dizer, aceitável, porque é uma mãe, sim. mas na A gente acha verdade que é normal. que é normal, mas não era. Não Sabe por é, quê, Vivi? Não era. não é. Porque eu coloquei ele mais importante do que Deus na minha vida. É, não é. Entendeu? Então, assim, a partir do momento que eu entreguei ele pra Deus, falei aqui, ó, toma, Senhor, ele é teu. Faz do jeito que você quiser. Deus curou ele. E a mesma coisa na vida financeira. Deus, a gente errou, tiveram situações que não fomos nós, beleza, vamos resolver. O que eu posso Sim, fazer agora a partir daqui? é isso. Ele foi direcionando, fomos tendo estratégias, conseguimos sair, conseguimos mudar o modelo de negócio e estamos aí. Mais do que sair, né, do problema, mas é, além de se recuperar, criou novas estratégias, se equilibrou, porque é o mais Isso. difícil dentro, né, do empreendedorismo. Sim. A gente que empreende, eu brinco que a gente acorda todo dia desempregado, porque, não é? Muito bom. A gente não sabe. Muito bom. Entendeu? A gente não Não sabe é fácil, se aquele gente. negócio vai fechar, se. E A são gente, não, vendas, né? Principalmente quem trabalha com vendas. sim, Hoje você vende, sim. amanhã quem garante que você vai vender amanhã? Entendeu? É muito, muito É complicado. muito Não é complicado, fácil. não, não. Mas existe, né? Existem aí as estratégias. Não fique só pensando que, que vão ser momentos gloriosos. É isso que a gente quer dizer aqui. Não. Você precisa criar força, criar casca, né? Minha avó dizia isso. Menina, você precisa criar casca para ser resistente. Então, você precisa criar casca para ser resistente. Como? Você vai falhar, você vai acertar, mas você não pode desistir, Não. né? E se você vê que no meio do caminho, algumas vezes eu me contestei bastante a respeito disso, no meio do caminho, Deus tirar umas pessoas da sua vida, tá tudo bem, deixa É ele isso. tirar, porque ele sabe o que tá fazendo. É Tem isso. pessoas que vão sair da sua vida, tem pessoas que vão entrar na sua vida, tem pessoas que vão entrar e vão voltar e vai ser uma bênção, e tem pessoas que nunca mais você vai ver e tá tudo bem. É isso aí. E é isso, não interfira no processo, Concordo totalmente. né? Não interfira no processo. Para falar um pouquinho mais, né? Agora vamos falar de vida ministerial. Vamos falar um pouquinho daquilo que traz, né, para a gente a esperança, né? Vamos trazer a memória que nos traz esperança, o que faz a gente refletir, o amor por onde a gente passa, seja no trabalho, seja em casa, seja num podcast, seja onde estivermos. Que a palavra fala que quando a gente botar a ponta do nosso pé ali, vai ser bênção, vai ser frutífero. Com certeza. Então, eu quero que você fale um pouquinho sobre essas questões ministeriais, sobre questões, né, de compromissos, né, da igreja, porque algumas vezes você já disse aí, aprendi a dar não. Algumas vezes a gente precisa dar uns nãos aí para que Sim. não comprometa a nossa parte, né, com Deus, porque eu acho que de fato a principal. Então, conta pra gente, para as mulheres, para os homens, porque esse podcast não é só para mulher não, gente. Os homens que estão aí e que dão qualquer desculpa, né, para não estar, né, na casa do Senhor, para não servir, porque eu trabalhei demais, porque eu cheguei tarde, porque É. dá uma É uma questão bem complicada, né? Porque a tendência do ser humano é fazer o que dá prazer e o que é confortável, né? sempre. Sempre. Então, assim, é a prioridade, né? A prioridade primeiro é Deus, segundo a família e terceiro a igreja, o trabalho e a igreja. Então, assim, não tem como você amar Deus, não obedecê-lo e não servi-lo, Sim. né? Então, assim, a gente costuma dizer, principalmente no nosso trabalho, é um ministério também. E tem famílias ali envolvidas, Nossa, né? é Que são verdade. alimentadas todos os dias, né? É Então, verdade. assim, Deus tem nos colocado lá na empresa para poder alimentar outras famílias também. E quanto à questão da igreja, eu concordo com tudo que você falou, tudo que você disse. A gente tem que perguntar, né? Você não está trabalhando em algum local da igreja, ou você não acha assim, eu já faço a minha parte no meu trabalho, não preciso. Sempre precisa. Vai ter algo que você possa ajudar. Com Se você certeza. não puder ajudar, vamos dizer, braçalmente, estando lá fisicamente, contribua, né? Você Perfeito. pode pagar.
né? Compra uma cesta básica, dê a cesta básica para a igreja. Adote um adolescente que Adote quer ir um para um retiro, que quer fazer É não isso, é? tem várias formas de você É ajudar verdade. que você não precisa estar um tempo que você não consegue ir lá. Porque E como são muitos pratos, não é? né? Tem que ter esse prato também para equilibrar, É isso aí. entendeu? Então, É isso assim, aí. como cristão, né, a gente precisa servir, não tem essa. Ah, não tem como. Tem É que servir. isso. É isso. É isso. Então, caminhando lá pro fim, rapidinho passa, né? Muito, Caminhando pro delícia. fim, quero que você deixe aí uma frase ou um versículo, né? E deixe uma mensagem para quem está empreendendo, para quem está nessa rota, né, de crescimento profissional, seja ele no CLT, seja ele no investimento, né? Deixe uma frase, uma coisa para que eles possam falar assim, eu vou conseguir, né? Ou se eu não estou conseguindo, calma, há tempo para todas as coisas, né? Porque a gente já viu que tem hora que a gente precisa parar um pouco, É precisa isso. pausar e olhar para aquilo ali O que eu faço e agora, ver né? o que fazer. Ultimamente, ultimamente, Deus tem dito para mim assim, ó, não é o que eu vou fazer, é o que eu posso fazer para acontecer. Em primeiro lugar, eu acho que a palavra que vem sempre ao meu coração não é sobre mim, é sobre o Senhor. Tudo que a gente faz é para Ele, por Ele, Sim. né? E a segunda palavra que eu deixo é: não temas que eu te ajudo. A gente vai Nossa. com medo mesmo, gente. Empreender é com medo, né? Tudo é com medo. Falar que Sim. não tenho medo, eu tenho medo. Eu tava com medo para vir para cá hoje. Não sabia que você ia me Ah, perguntar. meu Deus! Você vai com medo. E o Senhor nos ajuda, porque, como eu falei, não é sobre nós. É sobre o que Ele quer fazer através da nossa vida. Sim. Então, assim, não desista, continue. Você vai conseguir. Muitíssimo obrigado. Estou muito feliz. Ó, a gente precisa repetir isso aqui. Não Qualquer é? hora a gente vai botar aqui só mulheres falando aqui Delícia. sobre essa questão de empreender. Pessoal, muito obrigado. Obrigado por vocês que ficaram até aqui. Espero vocês no próximo episódio. Estamos aí já conversando com uma mulher pioneira, que eu não posso dizer ainda no que, senão vocês já vão saber quem é. Espero vocês, que Deus abençoe vocês e que todas as coisas que vocês fizerem seja para o bem daquele que as deu. Então, saibam que nada é nosso, tudo é de Deus, né? Então, a gente está aqui como mordomo, administrando aquilo que Ele nos deu para fazer. Então, um grande beijo, uma boa tarde. Não sei se está de tarde já, porque a gente fica aqui nesse estúdio e não sabe nem ver a hora passando, mas até o próximo episódio. Tchau, tchau.